Você trouxe aí o caso da... Uma vez eu assisti uma palestra do Osiris Silva, né? E a gente fica enaltecendo, mesmo Steve Jobs e esses grandes cientistas aí fora, e olhando e escutando a história do Osiris Silva até chegar à nossa Embraer, né? É impressionante a nossa capacidade. E já tinha um precursor chamado Santos Dumont também, né? Um brasileiro que também queria viabilizar o teorema do Ícaro, né? Então, eu acho muito interessante a gente trazer essa questão de buscar essa autoestima e essa valorização da inteligência. E você falou muito bem essa questão da criatividade. Eu acho que o engenheiro brasileiro tem esse civirol, né? Essa vontade de trabalhar junto, de cooperar, que eu acho que é uma competência distintiva que a gente tem que aproveitar ainda mais. Mas o papel do moderador é ingrato. Eu já recebi algumas perguntas aqui da plateia. Eu queria passar para vocês a primeira do engenheiro Zini, que é a seguinte. Ele fez duas perguntas. O que pensam da desindustrialização do Brasil, que já teve 30% de participação do PIB, né, a indústria, e hoje está abaixo de 10%? E a consequente fuga de cérebros dos jovens engenheiros brasileiros no contexto que as melhores oportunidades estão na indústria e talvez fora daqui. E a segunda pergunta dele é como fomentar a inovação num contexto de redução de orçamento do MCT, né, e para em torno de 7 bilhões, aqui no Estado exigiria investimento de 500 milhões e o governo só cumpre 50 milhões. E aí na carreira, que eu acho que também é interessante, porque complementar, o estudante de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia da UERGS, nossa universidade estadual, o Christian, ele comenta o seguinte: eu gostaria de realizar a seguinte pergunta, né, referente às políticas públicas. Quais possíveis caminhos para impulsionar impulsionar o desenvolvimento do nosso Estado e qual o papel das nossas universidades nesse desafio? Eu acho que você trouxe aí uma dica, eu gostaria que tu explorasse um pouco isso. Dissesse assim, ó, esqueçam os governos, né? As universidades podem trabalhar juntas nesse desenvolvimento. Eu acho que seria muito legal tu poder explorar um pouco mais essa tua estratégia, que eu acho que vai nos dar algumas luzes importantes aí pela frente. E na sequência, a última do Luiz Natel, existem projetos de utilização de energia solar para a dessalinização da água no Brasil e para o ZUFO em especial, para o processamento de enxame. A comunicação utiliza blockchain? Então, se vocês puderem se organizar nesse sentido, não sei, por ordem de resposta na ponta da língua aí, por favor, se... Então, vai lá, Ana. Alô? Bom, são várias perguntas, né? Vou pegar uma que eu acho que é mais próxima da minha realidade, que é a relação do investimento, né, em pesquisa e desenvolvimento, fontes do Estado, fontes do governo federal, fontes privadas, né? Acho que, né, foi já colocado na fala, né, o trabalho academia, mercado e governo, né, os três atuando em colaboração no desenvolvimento científico tem parecido uma solução eficiente, né? A gente, nos últimos anos, aí, quanto Instituto de Pesquisa, professores, temos feito um trabalho de muita busca ativa junto com fundos de investimento, startups, grandes empresas, né, atuando no desenvolvimento de pesquisa e desenvolvimento, e muitas vezes também com uma colaboração ainda, né, que vem de outros órgãos, como aqui já foi colocado, FAPERGS, FINEP, BNDES, CNPq, CAPES, né? Então, eu acredito nessa integração, né, de vários atores, onde a academia é fundamental, né? A academia é que traz as mentes, né, e os cientistas realmente que se dedicam à geração da melhor evidência, a garantia da qualidade do que está sendo desenvolvido e também, né, buscam e prezam por todos os aspectos metodológicos fundamentais e publicam o que está sendo gerado aqui no Brasil, né? Eu acho que isso é algo extremamente relevante de posicionar o Brasil, né, como, sim, um país que exporta tecnologia também, né, que exporta ciência.
Então, a minha leitura é que cada vez mais a gente tem conseguido trabalhar em conjunto, universidade, empresas pequenas e grandes empresas, né, e também o governo. Recentemente a gente teve aí editais financiados pela indústria, né, buscando projetos que obrigatoriamente tivessem impacto para o SUS, né? Então, tu tem uma triangulação onde tu tem a indústria provendo o financiamento, né, o fomento, a universidade organizando todo esse edital, avaliando o rigor metodológico e cientistas, né, submetendo seus projetos, né, para executar e resolver problemas do SUS, né? Então, exemplos como esse têm sido mais recorrentes. E editais, né, estão sempre, né, rodando. Também é uma busca ativa assim, dos pesquisadores em estarem atentos, buscarem as empresas trabalharem de uma forma mais integrada. Mas, ao meu ver, eu acho que isso tem avançado muito, né, e a gente tem conseguido, aos poucos, trabalhar mais em conjunto. Enxergo que esse é o caminho, não é só esperar do Estado, não é o caminho para a gente desenvolver uma capacidade de inovação e tecnologia sustentável e eficiente, né? Engenheiros first. Bem, tem uma questão importante que eu acho que é a percepção pública e uma melhor comunicação nossa com a sociedade, né? Então, eu vou seguir o conselho do Dado, eu vou abrir meu TikTok amanhã, né? E isso é muito importante, porque ontem a gente teve uma reunião na USP, no nosso SAIBIS. Um dos nossos professores é o representante do Brasil no Global Innovation Index. E o Global Innovation Index, um dos critérios de inovação é a quantidade de engenheiros numa nação exercendo inovação. Então, até cochichei com o Murilo, de a gente trazer o SENGE, trazer a nossa rede, e também no movimento Swarm, não de cima para baixo, do Confea para baixo, mas de baixo para cima, porque o que nós temos aqui no Rio Grande do Sul, e nós temos em São Paulo, são poucos estados do país que têm isso, são ecossistemas com cultura. Eu conheço de longa data, tenho vários amigos, eu conheço o ecossistema de cultura e o amor que a população desse estado tem pela sua terra. E eu vi, nos últimos 30 anos, corporações de tecnologia, o próprio Tecnopuc é um exemplo disso. Então, assim, eu estou até lendo um livro aqui, recomendo, A Gênesis de Revoluções Tecnocientíficas, né? É um livro do presidente da Academia Norte-Americana de Engenharias, o Venkatesh Naramaruti, e o Jeffrey Tsao, um hindu e um chinês, recrutados pelo sistema de tríplice hélice americana para trabalhar nos Estados Unidos, né? E eles falam que as revoluções técnico-científicas, elas têm 3 elementos. A cultura, ou seja, a vontade de uma nação de buscar o progresso, a tecnologia e a ciência. E ele derruba alguns mitos, né? Um dos mitos é que toda a tecnologia sai da ciência. Mentira. É como se a gente tivesse que subjugar a engenharia e a ciência. Nós começamos primeiro. Porque existe o método da engenharia e o método científico. O que acontece é uma relação simbiótica entre eles. Agora, em nações em que há uma cultura e uma vontade de transformação. Eu sinto isso aqui. E vocês já fizeram muito. Como fizemos lá em São Paulo. Mas a gente precisa fazer mais. Essa é a grande verdade, né? Então, assim, chegou um estudo nas nossas mãos A gente agora reestruturou a universidade, nós temos uma pró-reitoria de pesquisa e inovação. E aí chegou um estudo para nós mostrando por que alguns países inovam mais que os outros. É o modelo da tríplice hélice, que quem inventou foi o americano na Segunda Guerra Mundial, né? Eles foram atacados em Pearl Harbor, eles tinham um exército obsoleto, e o Vannevar Bush, ele criou a ideia da tríplice hélice, né? Então, eles pegaram um lugar lá, jogaram um monte de cientista, um monte de militar, empresário, a DuPont, a Ford, todo mundo na mesma sala,
E aí eles fizeram bomba atômica, mas não fizeram só bomba atômica, foi a última inovação. O professor Guimarães estava dando uma aula para nós hoje, nós falou, a primeira inovação foi a penicilina. E os fármacos, né? Porque os soldados americanos deixaram de morrer pelos ferimentos que eles tinham, né? E aí, essa pegada norte-americana jogou os Estados Unidos, a preponderância deles, econômica e tecnológica, e hoje, por uma margem muito extrema, eles têm uma pequena preponderância econômica. É só a gente mudar o lastro global, acabou. E o movimento que tem na China, baseado na engenharia, ele é muito inspirador para o Brasil. Porque eu acho que o Brasil ainda não ocupa o espaço que ele deveria ocupar em relação à engenharia. Aí é um puxão de orelha para todo mundo, né? A gente no Brasil tem dois problemas que a Ana está resolvendo. O primeiro é que nós somos muito modestos, a gente não se comunica. E outro que a gente é meio caipira, né? Então, assim, é mais ou menos como Vila Lobos, eu não vou lá para aprender. A Ana está indo lá para Stanford para ensinar. É isso que a gente tem que fazer. Israel, por exemplo. Israel é um ovo. É menor do que a cidade de São Paulo. E por que eles são tão bons, ou eles se mostram como caras bons? Comunicação e conexões. O Brasil deve ter, acho que 6 vezes a quantidade de engenheiros de Israel, mas a gente não se comunica e a gente não tem conexão, né? Está aí o professor Luiz para dar aula para nós de empreendedorismo, né? Ligar pontos com linhas e... Agora, no mais, eu tenho a seguinte convicção. Qualquer problema no campo da engenharia, a engenharia brasileira resolve. Se a gente resolver hoje, e a gente chegar no consenso que é bom para a população brasileira mandar um homem para Júpiter, uma missão para Júpiter, olha, junta 6 aqui, 6 viram 400 como é o ventilador, e a gente faz. Não tenho, assim, dúvida nenhuma. Eu não contei uma história para vocês, mas a gente projetava supercomputador, né? E aí veio o plano Collor. Então, nós da USP, a gente ficou 6 meses sem receber salário, os pesquisadores. Alguns colegas não aguentaram e foram para os Estados Unidos. Vocês já escutaram falar do IBM Watson? É um projeto brasileiro também, projetado por engenharia brasileira. Então, assim, nós temos que sentar no divã e entender esses problemas e resolver. E aí eu tenho uma profunda convicção nos nossos sindicatos. Eu não conheço organização de engenharia mais séria do Brasil do que a CESP, o SENGE, e não falo, é minha casa, eu frequento, eu acho que os acadêmicos aqui têm que sair da Torre de Marfim, tem que ir para o sindicato tem que convidar os professores para serem dos comitês tecnológicos, e aí, qual que foi a conclusão do estudo? Quanto mais próximo está o cientista do empresário e do governo, a inovação gira mais rápido. Eles fizeram o seguinte estudo: a distância entre a empresa, a universidade e o governo. Países como a Finlândia e a Suécia giraram muito rápido, porque a distância entre eles dá para ir a pé. A França é mais lenta que a Alemanha, porque o francês bota um prédio maravilhoso, com um prêmio Nobel lá da arquitetura, para a Universidade, Paris 6. Aí, no Centro Jorge Pompidou, mostra outro centro lá com os empresários. E é o segredo do Vale do Silício. A gente resolve as coisas no Vale do Silício, e de vez em quando eu frequento lá, faz 2 anos que eu não vou para lá, no bar e nas vinícolas. O pessoal começou bebendo cerveja, mas depois achou mais chique. E a coisa mais perigosa que a gente falava que era o Vale do Silício eram os guardanapos, né? Porque os engenheiros bebendo resolviam problemas maravilhosos, aí roubavam, né? O famoso roubo do guardanapo do iPhone 4, né? Então, parece que o Steve Jobs desenhou o modelo do celular e esqueceu, não jogou fora, né? O outro lá foi lá e pegou, né? Então, essas interações são muito importantes. E aí, o sindicato tem que vir para o Tecnopuc.
Aquela ideia que o César deu do CIETEC tem que ser um hub, tem que estar todo mundo junto. Bem, desculpa, falei demais. Muito legal. Antes de passar para o Luiz, eu acho que trouxesse duas questões que eu gostaria de ressaltar. Estudando inovação, a gente fala que inovação vem com o nosso amigo... puxa, agora... Não, aqui no Brasil não, mas o conceito de inovação vem do Schumpeter, né? A ideia é schumpeteriana, dos economistas e tal. Mas há arqueólogos da Universidade de Londres foram atrás de inovação buscando sítios arqueológicos de 40 mil anos atrás. Isso saiu na Scientific American, eu guardei essa revista, que eu achei fabuloso. E eles concluíram que por que algumas regiões, há 40 mil anos atrás, evoluíam mais do que outras. E o que era? Eles estavam mais próximos e os níveis interativos eram maiores. 40 mil anos atrás, e você trouxe essa ideia aqui também. E a outra questão que eu queria também corroborar com a sua observação, eu tive uma experiência agora, recentemente, nós estamos desenvolvendo o nosso grande cluster de agronegócio aqui no estado, né? Estamos perdendo para os mato-grossenses em termos de produção, em volume e tal, mas a gente não pode esquecer que o Rio Grande do Sul foi um dos primeiros precursores aí, né, de toda essa retomada de produção de alimentos aí do Brasil inteiro. E a gente foi procurado pelo Ministério de Economia de Israel. Eles querem vender tecnologias para nós. Esse executivo, olha só esse dado aqui, esse executivo, na terceira frase para mim, chegou assim: professor, a gente descobriu vocês, Tecnopuc, que vocês estão... porque a gente está há muito tempo tentando achar gente séria no Brasil para negociar. A gente, além de brasileiro, é gaúcho, né? Aquilo não ficou muito bem, tanto é que a coordenadora da Câmara Brasil-Israel de São Paulo ficou meio chateada com aquela observação. E ele fez uma brincadeira. Eu disse: legal, nós também estamos procurando gente séria para fazer negócios globalmente. Falei para ele: vamos fazer o seguinte, vamos fazer 5 startups israelenses, vamos fazer um matchmaking. E eu pego 5 startups minhas e a gente bota os 10 garotos a fazer os seus pitches. E você vai estar comigo para a gente ver a possibilidade de a gente fazer sinergia. E foi muito engraçado. 15 dias depois reunimos a turma e eu disse assim: vocês não vão me envergonhar. Nós vamos mostrar para esses caras que a gente tem, né, tutano. E foi impressionante. Eles fizeram as apresentações, nós fizemos a apresentação e ele teve essa grandeza. Ele chegou assim: professor, eu queria primeiro pedir desculpas, porque as tecnologias e os pitches que os brasileiros falaram para nós são melhores que as nossas empresas de Israel. Então, esse para mim é um ponto, né? E dali a gente começou a mudar completamente a relação de negociação, de intercâmbio entre Israel e nós. O que eu acho, só para completar, o que eu acho que é extremamente importante, não é soberba, mas é a gente realmente mostrar aquilo que nós temos, não só para nós, entre os nossos pares, né? Mas sobretudo para a sociedade. Nós temos que decodificar o nosso engenharês para que a Dona Maria, o seu João, o taxista, o motorista de Uber, saibam o que nós estamos fazendo e comecem a ver a importância de ter esse segmento dentro do país como o nosso. E aí, passando para a tua palavra, eu só queria deixar a provocação para o Luiz aqui. O Luiz, e você falou, Rio Grande do Sul tem essa expoência, tem essa concentração, tem esse relacionamento, vocês em São Paulo então nem se fala, mas o Luiz veio do Mato Grosso do Sul, né? Ele está agora em São Paulo. Como é que a gente espraia esse processo para que todas as regiões que têm grandes talentos possam também criar essas economias de aglomeração? Essa mais ou menos é a pergunta que eu vou te fazer, mas eu acho que tem uma provocação aqui do professor. A gente precisa fazer um comentário só, Luiz, você me desculpa. Assim, nós resolvemos problemas. Político precisa de voto. É só isso que eles precisam. O momento está perfeito, e eu sempre acompanho as ações do nosso sindicato em São Paulo, é momento de a gente dar ideia para político. Israel copiou o modelo norte-americano. Qual que é o modelo norte-americano? Eles fizeram toda aquela mobilização da Segunda Guerra, criaram o MIT, que era um college, diga-se de passagem, desconhecido.
Ele ficou bacana depois que o Instituto de Estudos Avançados de Princeton trouxe todos os cientistas foragidos da Alemanha. A Alemanha nunca se recuperou desse brain drain aí, nunca. Vocês veem a quantidade de Nobels que eles ganhavam antes da Segunda Guerra e depois, fizeram Max Planck, fizeram Fraunhofer, fizeram uma reforma, é a única nação europeia que a educação é totalmente gratuita, e não conseguiram se levantar. Mas eles concentraram os professores primeiro no Instituto Max Planck, no Instituto de Estudos Avançados de Princeton, que é uma escola pequena, como a GV em São Paulo, né? O pessoal até faz piada lá naquela série dos cientistas nerds lá, né? Que eles falam, não, somos uma universidade. Não, vocês são uma escola, né? Porque são duas escolas, né? Mas, enfim, o Vannevar Bush, ele percebeu que ele tinha que espalhar essa inteligência para os Estados Unidos todo. E aí eles criaram o modelo da hélice tríplice, né? E aí aconteceu o seguinte, eles ganharam a guerra. Quando acabou a guerra, eles tiveram que reduzir o exército deles, que eram 2 milhões de homens, para 300 mil de novo. O que eles iam fazer com todos esses soldados? Requalificá-los para ser o motor da inovação, mão de obra qualificada. O que Israel faz é simplesmente isso como modelo. O cara serve o exército e faz um baita esforço de empreendedorismo e inovação. A Qualcomm, por exemplo, maior empresa do mundo hoje de chips para comunicação. Era um coronel do exército israelense, um professor na Universidade de Haifa e um banqueiro que falou, puxa, a gente pode pegar essa caixa de sapato, que é o sistema de comunicação celular do tanque, e transformar no aparelho celular móvel, né? E virou uma empresa de 35 bi ou 40 bi hoje, né? Agora, então o que eu estou falando para os coordenadores, para o sindicato, é momento da gente discutir projeto de nação e modelo. E entregar para o político, qualquer um que seja que ganha, e deixa ele copiar. É melhor que ele copie um projeto bacana do César e do Borello, do que entre não sabendo lhufas o que vai fazer e faça uma grande bobagem. Desculpa, eu precisava dar esse recado. Então, tem, assim, esforço de engenharia sistemático que precisa ser feito. Isso daqui a gente chama de processo de engenharia. E a gente pode ter processo de engenharia em política pública. Oi? Então, sobre a perspectiva da desindustrialização, eu posso falar um pouco sobre a perspectiva que eu observei, que eu tenho, que os meus colegas têm na questão da carreira em engenharia. Eu já passei por uma instituição de ensino em São Paulo, agora estou no Intel, mas o modus operandi dessa instituição era, nós temos economia, administração e engenharia. E adivinha quem eram os estudantes mais empregados em cargos de administração e cargos de economia dentro de grandes bancos ou grandes corretoras de investimentos? Eram os administradores? Eram os engenheiros. Então, quando eu olhei que aquilo estava acontecendo, eu falei, bom, eu não estou estudando engenharia para isso. Eu não estou estudando engenharia para me tornar uma calculadora humana, olhar o dia inteiro gráficos, tabelas, números, tirar um insight disso para comprar ou vender ação para alguma empresa. Eu estou estudando engenharia para acumular um arcabouço de, como o professor Marcelo disse, uma caixa de ferramentas para que eu olhe para o mundo, encontre um problema e conjure uma solução para esse problema no mundo. No meu caso, engenharia biomédica, neurociência. Eu olhei para aquilo e eu simplesmente fiquei perdido. Falei, onde que eu faço isso no Brasil? Onde que eu posso manifestar essa minha vontade, esse meu desejo de vida no Brasil? E eu me perguntei por quê. Perguntei para os meus colegas, comecei a perguntar, por que você está indo para XP, BTG Pactual? Por que você está indo para esse lugar e não, sei lá, fazendo uma coisa que, na minha perspectiva, né, é mais legal? Bom, depois do salário, obviamente, o segundo fator foi fazer o quê? O que tem para fazer? Nos Estados Unidos, você tem empresas que
As universidades, as empresas matam, é briga de caçador com dardo tranquilizante para pegar gente para trabalhar em empresas que são superstars. Eu estive num evento recentemente, no mês passado, na Califórnia, o Brasil at Silicon Valley, que foi discutido isso, em que SpaceX, Tesla, Apple, Google, todas essas empresas se vendem como propósito. A gente não está fazendo negócio com processador, pentaflop. Nós estamos mudando a vida das pessoas, nós estamos levando conhecimento para as pessoas. É uma orientação baseada a propósito, a experiência, né? E não a técnica propriamente dita. Então, esse processo, que eu acredito que esteja ligado à desindustrialização, é justamente isso. Onde é que eu vou cumprir o meu desejo de ser uma pessoa que vai trabalhar com desenvolvimento de tecnologia médica em neurociência embarcada no Brasil, com um implante de um elemento do cérebro que consiga reconhecer uma crise epiléptica e parar ela ao mesmo tempo, ou reconhecer uma crise depressiva e regular os neurotransmissores para que isso não aconteça mais. Tem dois caminhos. Você pode ir para fora, ou você pode tentar, né, aos poucos, fazer alguma coisa aqui. O setor privado ajuda muito nisso, ir por esse caminho de empreendimentos, startups também ajuda muito nisso. E foi isso que eu acabei escolhendo. Eu tive o prazer, a oportunidade de ingressar nessa nova instituição de ensino, o Intelli, que tem justamente essa proposta. Ela foi fundada pelos fundadores do Banco BTG Pactual, e o Intelli acredita justamente nisso, numa engenharia e no engenheiro que não é aquele que sabe resolver uma integral dupla de cabeça, mas é aquele que tem habilidades em negócios, é aquele que tem uma habilidade de liderança e também tem habilidade técnica suficiente para reconhecer se X ou Y solução é tecnicamente viável, mas não só tecnicamente viável, mas sim economicamente viável. Porque o que, às vezes, as universidades estão cheias são de projetos que não saem de dentro do laboratório. Alô, alô. Meus caros, a conversa é extremamente instigante. Eu acho que temos aí 3 grandes painelistas, né? Tive a honra aí de moderar, é uma dificuldade, né? Dado a premência desse tema, eu acho que é da maior importância, não é puxar a sardinha para o nosso lado, né, professor Zufo, mas é da maior importância no momento que a gente está vivendo no nosso país, em plena transição de governo, A, B, C ou D, qual é o modelo de país, né, continental, com esse tamanho de biodiversidade, com essa riqueza, com a maior manancial de água doce do mundo, né, com essa capacidade de produção de alimentos que nós temos, qual é o nosso modelo de negócio? Eu acho que quando a gente está olhando o futuro da engenharia, o futuro é dentro da bancada, é dentro do laboratório, é dentro da universidade, mas é muito também dentro dos escaninhos políticos que conduzem o nosso país. Nós temos que ter mais engenheiros no Congresso, nós temos que ter mais engenheiros como assessores no Senado, na Câmara dos Deputados e junto aos nossos executivos. A gente precisa fazer esse exercício de, às vezes, falar o politiquês, além do engenheirês, né? Nós temos que levar esse recado para os decisores políticos da nossa nação para construir isso que o professor Zufo comentou. Eu tive, alguns anos atrás, na Coreia do Sul, e a Coreia do Sul era infinitamente inferior a nós, tanto em tamanho, mas, sobretudo, em inteligência, em geração de patentes. O Brasil saiu de 50 e poucas patentes em 20 anos para 300 e poucas patentes nos Estados Unidos em 30 anos. Boa parte delas da Petrobras, da Embraer, de grandes empresas que nós criamos. A Coreia do Sul, no mesmo tempo, sai de 30, ou um pouco mais de 20, para 25 mil patentes na mesma época. E nosso celular é LG, a nossa TV é Samsung, e a gente anda de Hyundai ou de Kia.
toda a matéria-prima que eles utilizam vem da Vale do Rio Doce e a engenharia da Petrobras. Aonde nós perdemos o bonde da história? Qual é a nossa função? É ficar dentro dos escaninhos, dentro da universidade e nos cumprimentarmos pelos nossos feitos? Ou é pulverizar a importância da nossa função social num país com tantas desigualdades e com tantos problemas, como disse a Ana, né, para resolver no nosso dia a dia? E com essa responsabilidade, agradecer muito aí a participação desses 3 grandes e ilustres representantes dessa engenharia que nós queremos, né? E aí eu trago essa frase do professor Zufo: para construir o futuro, a gente tem que ter muito reconhecimento do passado, de Santos Dumont a Alzire Silva, né? E trabalhar no presente, que o presente é o que nós temos hoje. Se nós não trabalharmos no presente, o nosso futuro será os aeroportos que ainda estarão abertos em outras regiões mais evoluídas que nós. E nós temos que inverter isso para essa meninada que está nos assistindo aqui ou via internet. Muito obrigado pela assistência de vocês. E nós temos aqui um mimo, né, que foi lembrado aqui pela nossa assistência. Então, gostaria de passar um mimo ao nosso amigo, com uma salva de palmas, grande inventor, o Luiz Fernando da Silva. Obrigado. Parabéns. Uma foto. A nossa grande engenheira, que é um talento, eu sou fã dela, né? E a gente tem que ter mais mulheres engenheiras com essa cabeça maravilhosa, a Ana Etes. Parabéns. Gostei disso, dando aula em Stanford e não indo lá estudar. Isso é outra coisa que eu tenho esse sonho também. E é o nosso grande guru, né? Com uma responsabilidade enorme, mas com uma cabeça fantástica, professor Marcelo Zufo aqui, que continue com a gente aí por um bom tempo. Ó, professor, uma foto aqui, professor, para o Instagram e para o TikTok. Vamos fazer, fazer a dancinha. Vamos fazer uma foto os 3 juntos aqui? Pode ser? Então fazemos uma foto para os 3 juntos. Opa, sacolinha. Aí tem uma sacolinha para o moderador também, aqui, ó. Tem uma sacolinha para mim aqui também. Obrigado, gente. Acho que é para mim. É para ti, sim. Senão eu já ia avisar. E para imitar o dado, eu quero fazer, professor, eu quero fazer uma selfie, porque isso vai daqui a 30 minutos para as minhas redes sociais, no LinkedIn e no Facebook. E agora com a plateia ao fundo. Isso é a prerrogativa de moderador, viu? Nossa. Não pode perder a oportunidade, né? Tá certo. Todo mundo aí, pessoal, juntos. Tem que gritar. Só o comunicador. Engenheiros unidos jamais serão vencidos. Obrigado, gente, e passo a palavra para a nossa organizadora. Obrigada. Parabéns. Bom, obrigada a todos, né? E eu vou pedir um agradecimento especial aqui ao professor Vilvoc aqui, porque, nossa, fez uma mediação maravilhosa. E obrigada, muito obrigada.